This call is now being recorded. Então, vamos começar a nossa aula de hoje, né? 20 de janeiro. Hoje a gente vai tratar de escoamento interno viscoso incompressível, né? Já alinhamos alguns pontos na nossa conversa aí no início da aula, que eu gostaria de agradecer a vocês pela participação, pela abertura, né? Já me apresentei, meu nome é Nayara, mas só para que vocês, né, tenham ciência da minha formação, eu sou graduada em Engenharia Ambiental, né, tenho mestrado e doutorado em Engenharia de Processos e sou pós-graduada também em docência para educação profissional e tecnológica. Eu assumi, né, o cargo de professora substituta na UFRN no final de 2020, foi até quando o Pedro tinha colocado aí, né, no finalzinho daquele semestre teste, semestre remoto teste, e aí comecei efetivamente em 2021 a lecionar mecânica dos fluidos, mas eu ressalto que é uma disciplina que eu já tenho experiência há mais de 8 anos, eu já lecionava essa disciplina em outras instituições, né? Quem tiver aí curiosidade, tá meu Lattes, meu LinkedIn também, que é a minha rede social aí que eu mais gosto, mais uso. E meus e-mails também, gente, eu acabei não falando, mas estou sempre em contato com os alunos, né? Professor, além desse nosso momento síncrono, né? Além do atendimento, eu sempre estou muito disponível via e-mail, então eu uso os 2 e-mails, tanto da UFRN, que é nayara.carvalho@ufrn.br, quanto nayarabezerra@bcetctufrn.br. Né? Fiquem à vontade. Tem muito aluno que manda dúvida, professora, estou aqui respondendo tal questão, estou com dúvida, não vou conseguir no atendimento, a senhora poderia me auxiliar nessa questão? Então, estou sempre disponível para vocês. Então, está aí os meus contatos, né? O meu e-mail, no caso, o meu contato institucional, e fiquem à vontade, não hesitem, qualquer dúvida, vocês podem tá mandando e-mail, eu passo o dia todo com o e-mail aberto, então é quase que instantaneamente, age quase como trabalho com e-mail quase como um bate-papo, quase como um WhatsApp. Eu abro mais e-mail, tenho mais acesso ao meu e-mail, respondo mais e-mail do que conversa no WhatsApp, certo? Então, nossos horários aqui, né? Eu queria até hoje, no primeiro dia de aula, como é a primeira vez que eu leciono manhã, e me lembre, gente, quando tiver faltando meia horinha aí, alguém coloca no chat, professora, manda a lista de presença que eu vou ter uma noção que falta meia hora para eu não me passar aqui quando estiver perto de terminar a aula, porque eu ainda estou me adaptando a esse horário da manhã. Nosso link é único, certo? Então, não se preocupe, a gente vai entrar sempre com o link único. Esse é o link da turma T1 e T2. Ah, professora, me atrasei, não consegui participar da aula T1, eu não tenho problema nenhum que vocês participem da aula da turma T2, que é a seguinte, tá? Claro, em casos excepcionais, em casos que vocês realmente não possam, mas também as nossas aulas, elas estarão todas disponíveis no YouTube. Sempre quando acaba a aula, demora aquele delayzinho do Google de mandar a gravação, então, meia horinha, uma horinha depois que acaba a aula, eu sempre disponibilizo essa aula já no YouTube, né? Para que vocês revejam, para que quem não pôde estar disponível, né, possa ter acesso a essa aula da gente, toda, gente, exceto em caso de doença ou casos mais graves, eu não estarei aqui, mas toda terça-feira e quinta-feira, nesse horário, a gente tem os nossos encontros síncronos. É neles que a gente vai ver o conteúdo e vai exercitar. Então, o Ítalo pode ficar tranquilo, o Ítalo colocou aí, né? Mas eita, fugiu o nome agora. Uma inquietude, né, de saber como vai ser minhas questões. Então, eu busco sempre, nas nossas aulas, nos nossos encontros, fazer muito exercício. Então, é importante que vocês estejam aqui, porque também eu cobro muito a participação de vocês na aula, né? Cobro mesmo, cobro. Tem aluno que diz assim, eita, a professora já gosta de perguntar se a gente está entendendo, se a gente tem dúvida. Gosto de cobrar, porque eu acho que essa participação é importante, gente. A gente já tem a falta do contato humano, né? Dessa forma remota. Então, incentivem também um professor, né? O falar, o participar, é uma forma que vocês têm de incentivar o professor,
da mesma forma que a gente está aqui incentivando vocês a estudarem, propondo melhores metodologias. Então, participem. Na hora da gente fazer o exercício, eu sempre falo, pessoal, lápis, calculadora em mãos. Né? Eu não quero chegar aqui e jogar para vocês a resolução do exercício, não. A gente vai fazer passo a passo, com calma. Vocês vão calculando, resolvendo, a gente vai interpretando junto, para que esse assunto, né, seja embasado e fixe aí na memória de vocês, para o aprendizado de vocês. Meus atendimentos, né, eu estou sempre disponível, ele se iniciou aí no dia 26, desde o dia 26 de novembro, e eu estou sempre disponível para vocês no Meet, nesse link único também, toda terça, tarde 3, 4, e toda quinta, noite 1, 2. Então, instigo vocês a aparecerem no atendimento, como o questionário já vai estar liberado amanhã, tentou fazer uma questão do questionário ali, não saiu, ficou com dúvida, vem no atendimento ou manda um e-mail, só não podem ficar com dúvida. O objetivo dos atendimentos é esse outro encontro ali, com menor número de pessoas, né, às vezes até individual, para que vocês tirem a dúvida de vocês. Além disso, tem também os alunos de monitoria que estão disponíveis para vocês. Eu não sei se vocês têm acesso ao chat, ao grupo de monitoria onde eles passam as informações, mas busquem o Felipe, busquem o Jutsu, a Maressa, tá aí o link deles, isso já está disponível para vocês nos slides que eu coloquei lá no SIGA. Todo o início do meu slide tem isso daí para reforçar esses links, acredito que vocês devem ter aí o WhatsApp de alguns dos monitores, mas procurem que eles estão ali para auxiliar, né? Faz parte de um projeto de ensino, então é mais do que uma monitoria, é um projeto de ensino, a gente vai ter os aulões, né? Então vai ter um aulão essa unidade, já anotem aí, dia 5 de fevereiro, sábado à tarde, tem aulão de revisão promovido pela monitoria. É aquele aulão onde o Felipe faz uma revisão do conteúdo, onde ele resolve exercícios, onde ele está disponível para tirar a dúvida de vocês. E, seguindo o nosso cronograma, né, vocês já viram, né, com a professora Camila, antes de eu assumir a turma hoje, o conteúdo de análise dimensional e semelhança, né? Então, eu reforço que os vídeos da professora Camila, ela colocou numa mensagenzinha lá nesse conteúdo, né? Na pastinha desse conteúdo, os links do vídeo com exercício também para vocês, né? Tanto de análise dimensional e semelhança, mas eu reforço também que eu coloquei também as minhas aulas, né? Uma lista de exercício para que vocês possam exercitar o conteúdo. E hoje a gente começa o conteúdo que é escoamento interno viscoso incompressível. A professora Camila colocou também lá no SIGA uma lista de vídeos dela, né? Os links para os vídeos dela desse conteúdo. Então, óbvio, se vocês tiverem tempo, assistam. O da professora Camila também, o meu, né? Até porque isso tem também disponível no YouTube de outros semestres, então talvez, como vocês já estão aí a 2 unidades habituadas, né? A forma da professora Camila falar, vocês assistem a minha aula aqui, vê o conteúdo e podem complementar também com os vídeos lá do YouTube. Então, hoje a gente começa a tratar do escoamento interno viscoso incompressível, né? E a gente fecha o nosso assunto da unidade 3 falando do escoamento externo. Como eu disse, já está disponível lá, né? Coloquei lá disponível a aula 1, né? A aula 2, que foi desse assunto que vocês já viram. Por que eu coloquei? Porque tem alguns exercícios resolvidos, então vocês podem exercitar. E a aula também está disponível no YouTube. E a lista de análise dimensional. Essa lista de exercício não vale ponto, tá? É só mesmo para fixar o conteúdo, para que vocês exercitem e aí tenha um leque maior de possibilidade de questões, né? De formas de questões que vocês possam ver como eu cobro.
Esse arquivo é um arquivo complementar, eu acho que esse arquivo é um artigo que fala desse conteúdo de análise dimensional, de aplicação. Então, é uma leitura complementar. Eu trabalho muito com essa parte de pré-aula, passando. Não é nada muito grande, nem extenso, não é livro, não, gente. É tipo leitura mesmo complementar. Às vezes eu coloco ali sobre o assunto uma página, 2 páginas, que eu acho interessante trazer para vocês. E uma coisa que eu não falei, né? Eu trabalho, eu gosto também, aí venho também nas minhas turmas, eu gosto de trabalhar com algumas pontuações extras. Alguns extras que não tem nada a ver nem com esses 2 pontos, nem com os 8 pontos da prova. Vocês querem que eu faça aqui também alguns extras com vocês? Sim, professora, pode fazer. O que for de Show? extra, a gente aceita. Show. Então já vou começar com um aqui desse assunto que passou. Como são os extras? Eles podem ocorrer no meio da aula, pode rolar assim no meio da aula, ó, essa questão aqui está valendo extra, e aí eu dou um tempo para vocês fazerem, anoto, e aí quem fizer a questão corretamente, geralmente eu falo os 3 primeiros que acertarem, né, os 5 primeiros que acertarem, e aí levo extra, é uma forma que eu faço extra, e uma outra forma que eu faço extra também são passando alguns formulários curtos com algumas questões, né? Ou questões teóricas, questões de marcar. Certo, Micaele? Aguardo você voltar também. E aí eu dou um prazo para vocês. Ó, gente, esse extra vai ficar valendo até a próxima aula. Então, eu queria contemplar vocês com o extra que eu passei já desse conteúdo, né, antigo, que é análise dimensional e semelhança. Como são os extras? Vou até mostrar o primeiro aqui, ó. Acho que esse é o primeiro. Tomara que não tenha as respostas aqui, que não apareça a resposta. Eu sempre chamo de valendo, certo? Já deixei aqui pronto para vocês. Vocês vão pôr a matrícula. Tem um videozinho aqui para assistir. Aí são perguntas assim, ó. Perguntas subjetivas, né? E tem isso aqui de marcar referente às dimensões, verdadeiro ou falso, e uma questão. Nesse caso aqui, ela tem uma questão, que é uma questão sobre o assunto de análise dimensional. Né? E aí, enfim, os extras eles são assim, eu dou um tempo para vocês fazerem, né? Vou gerar o link, então já salvem o link aí com vocês. Esse link eu não ponho em mais nenhum lugar, tá? Ele só vale aqui para quem estava aqui na aula. Quem fizer, ótimo, quem não fizer, não perde nada. Então, eu vou botar aqui no nosso valendo. Valendo 1, porque eu vou falar de um valendo 2. Esse é o valendo 1. Ó, abram aí o link, salvem. Esse link não vai estar disponível em mais nenhum lugar, é presente aqui para os presentes. E também quem estiver assistindo a aula depois, né, pode ter acesso aqui por meio desse link. Vai ter que digitar, mas tudo bem, vale a pena. Ou salvem e mandem para os colegas de vocês também que não estão presentes, não tem problema nenhum. O prazo, eu vou deixar o prazo aí de uma semana para que vocês façam. É valendo, gente, é extra. Então, não é obrigado a fazer. Se não fizer, não perde nada também. Eu gosto de trabalhar com esses extras como uma forma de estimular vocês. Pode falar, Marcele. Professora, é só quanto a senhora disse que era uma semana, eu só não entendi se é uma semana, tipo, até o fim dessa semana ou se é até a sua próxima aula nessa semana. Até a próxima aula. Quando eu falo assim, uma semana, tipo assim, hoje é quinta-feira, né? Então vai ficar aberto até quinta-feira da semana que vem. Ok, entendi. Obrigada. Tranquilo? Sempre eu faço assim, então eu sempre digo, ó, pessoal, esse outro, eu vou até passar um outro aqui também, que é para a próxima aula. Então, o segundo valendo de hoje vai ficar aberto até terça-feira, que é a nossa aula da semana que vem, né? Porque essa outra dinâmica do outro valendo que eu vou passar hoje, é um pré-valendo. Né? O que é um pré-valendo? É um valendo antes da gente ver o conteúdo. Então, tem essas pré-aulas aqui, né, que são textos bem curtinhos, e o valendo é referente a essas pré-aulas. Eu peço para que vocês leiam e aí respondam. São questões também de marcar, questões subjetivas de o que é, dê sua opinião.
e fica valendo até a aula da semana que vem, quando a gente vai discutir o que ali foi perguntado dentro do conteúdo. E aí a gente já vai vendo o conteúdo, e aí vocês que já leram, já responderam valendo, já vai ter uma visão, né, alguma opinião sobre esse conteúdo que a gente vai ver. O que é que vocês acham dessa metodologia? Vamos testar, né? A gente não está Vamos testar. acostumado, Vamos mas testar, vamos parece testar. legal, não sei. E é ponto extra, né, professora? Extra, extra. Tá gravando, vou me comprometer aqui, mas é extra. Vou me comprometer. Eu vou passar esse segundo aqui, inclusive ele fala aqui, ó, que é importante que vocês leiam a pré-aula para responderem. Aí são questões, ó, gente, não é nenhum bicho de sete cabeças, não, olha. Passam, é interessante, tem verdadeiro ou falso. Façam, vocês vão ver que é bem, bem gostosinho de fazer. Esse daqui, o segundo valendo, vai ficar disponível até terça-feira que vem. Eu vou botar aqui valendo 2, para que vocês diferenciem. O primeiro valendo, que é sobre análise dimensional e semelhança, e o segundo, que é desse nosso conteúdo que a gente vai começar a falar hoje. Que a gente tem que começar a falar, né? Que a gente já conversou um monte hoje. Parece que foi o primeiro dia de aula. E na aula que vem eu reforço, eu relembro, não se preocupe, eu sempre adoro as notícias no Multiprova, né? Eu vou pedir que vocês tenham em mãos, salvo aí no computador de vocês, o gráfico de Moodle, que é um gráfico bem importante que a gente vai começar a usar na próxima aula, que eu já disponibilizei para vocês. E aqui, ó, nos vídeos de análise dimensional e nos vídeos de escoamento interno, estão as aulas da professora Camille, que ela já tinha postado antes para vocês, né, antes de eu assumir aí a turma. Show, já falamos sobre a avaliação, então o questionário vai ser liberado amanhã no Multiprova, né, até o dia 10/2, não se esqueçam do prazo, reforçando, vocês podem abrir e fechar, quantas vezes for, vai estar a mesma questão. Vai ser questão objetiva, não precisa mandar a resolução. A nossa prova, valendo 80%, vai ser no dia 15/2, né? Deixa eu só ver aqui, teve uma pergunta do Edson. Primeiro valendo até o dia 27, que é semana que vem. Isso, perfeito. Ó, o Edson aqui formalizando nossas datas. O primeiro valendo até o dia 27, que é o assunto de análise dimensional que vocês já viram. O segundo valendo, como é um pré-valendo, vai até o dia 25. Perfeito, Edson. Obrigada aí por arredondar essas informações. Reforçando a nossa prova, 3 questões, 24 horas para responder, no dia 15/2, também no Multiprova, gente. Certo? A única diferença do que a professora Camila fez na unidade 1 e na unidade 2 vai ser que ela usou o SIGA, eu vou usar o Multiprova, mas a mesma metodologia vai ser adotada. A prova, vocês vão ter que me mandar um memorial na tarefa, lá no SIGA, né, e ela vai ocorrer no Multiprova. Acho que ficou bem redondinho isso, né? Nossa conversa aqui, o nosso alinhamento. E essas são as informações aí primordiais para se passar. Ah, e a nossa prova de reposição vai ser no dia 22 de fevereiro. Outra informação também, aproveitar que a Micaele me perguntou, professora, vai ter aula de revisão? Vamos ver o andamento do conteúdo aí, o quanto a gente consegue caminhar. Eu não gosto de atropelar as aulas, não tenho... não, hoje eu tenho que terminar tal assunto, tal conteúdo. Claro que a gente tem um planejamento geral, mas tem sempre um ou outro conteúdo que demora mais, a gente precisa exercitar mais. Então, a depender, se a revisão não for na nossa aula antes da prova, eu vou disponibilizar uma revisão assíncrona para vocês. Cádia já colocou, penso que seja, foi referente a 22, a pergunta não? do Edson, professora. Sim, Segunda 25, 24, não? 25.
Mas vai ficar valendo até... Ó, Até terça. o primeiro valendo é quinta-feira da semana que vem, certo? Vocês vão ter uma semana, quinta-feira da semana que vem. O segundo valendo vai para terça-feira da semana que vem. Aí terça é 25. Em relação às Não datas, é é porque eu 25 só sei o dia que... É, professora, porque eu só sei o dia que começam as aulas dos meus filhos, que é segunda, então eu sei que é 24. Ah, Aí quatro, perfeito. eu Então só é sei a vinte e primeira cinco. data, Está a se outra... baseando por isso. É, É uma data importante, Kádia. é verdade, professora. Então, dia 25, nosso segundo valendo, e dia 27, nosso primeiro valendo. Tá, então arredondamos tudo. A proporção vai rolar valendo também durante a aula, viu? E eu anoto tudo no final, coloco na minha planilha ali, todos que tiveram acesso, todos que fizeram, né, para poder pontuar vocês no final. Eu sempre somo a uma das notas ou do questionário ou da prova, eu sempre somo esses valendos aí. É extra, como eu já disse, quem não fizer não perde, mas quem fizer pode ganhar. E vamos finalmente começar nosso conteúdo, mas antes de começar, eu queria fazer uma breve revisão. Por que uma revisão, professora? Porque vocês vão ver que muito do que a gente vai falar na nossa terceira unidade, daqui para frente, ela já foi vista em alguns conteúdos na primeira e na segunda unidade. Então, é bem importante que vocês tenham em mente que aqueles conteúdos, eles não ficam lá sozinhos, isolados, passou. Não, a gente precisa trazer esse conhecimento para conseguir aqui, né, dar andamento à nossa disciplina na terceira unidade. Porque a gente vai falar agora de escoamento interno. Né? Então, se eu vou falar de escoamento interno, a gente vai ter que lembrar todo aquele conceito de equação da continuidade, que a vazão se mantém, né? A gente vai lembrar do conceito de tensão, a gente vai precisar lembrar das propriedades dos fluidos, que a viscosidade influencia o escoamento. Então, a gente traz toda essa bagagem aí da primeira e segunda unidade aqui para esse escoamento que a gente vai falar, que é o escoamento interno. Né? E aí eu tenho certeza que quando a professora classificou lá na primeira unidade o escoamento para vocês, ela falou, olha, gente, o escoamento ele pode ocorrer internamente, né? Internamente é quando a gente tem um conduto fechado, quando aquele escoamento está restrito por paredes, ou ele pode ocorrer externamente, quando a gente trata da aerodinâmica, né? Fluido na asa de um avião, no pilar de uma ponte, aquilo ali é o escoamento externo. É o fluido não envolto escoando sobre uma superfície. Existe outro tipo de escoamento também, que nessa primeira imagem nos mostra, que é o escoamento em canal. Né? Observe que ele está parcialmente em contato com superfícies sólidas, né? E o fluido em contato também com a atmosfera. Escoamento em canal. O nosso objetivo agora desse ponto da nossa disciplina não é falar nem do externo, nem do escoamento em canal. O nosso objetivo aqui é falar de escoamento onde os fluidos encontram-se restrito por paredes, em condutos aí que pode ser circular, retangular, quadrado, triangular também, e eles são chamados de escoamento interno. Só lembrando uma coisinha. Aqui está o conduto, né? Observem que a gente poderia ter essa configuração de fluido aqui na metade desse conduto. Isso também é um escoamento interno, mas observe que ele tem parte em contato aqui com ar na tubulação. Nosso objetivo não é estudar esse tipo de escoamento. Esse tipo de escoamento é chamado de escoamento livre ou escoamento não forçado. Nosso objetivo aqui é estudar o escoamento interno forçado. É aquele escoamento, né, onde o fluido ele adere aí toda a superfície, ou seja, quando a tubulação está completamente preenchida de fluido. É o escoamento interno que a gente vai tratar aqui na disciplina, né? Quando o fluido escoa naquela superfície limitante e essa superfície é impermeável.
né? Escoamento interior de dutos, tubos, bocais, difusores. Então, tudo que tiver ligado ao transporte de fluido, ao escoamento de fluido de um ponto para o outro. Ou seja, no final aqui desse conteúdo, a gente já vai ter aprendido a projetar bombas, né, a dimensionar sistemas de tubulações, sistemas elevatórios que contêm dutos, que podem conter compressores, turbinas, mas o nosso objetivo principal é projetar sistemas, dimensionar sistemas de escoamento interno, onde o fluido viscoso escoa, ele pretende sair de um ponto e chegar ao outro. É o nosso objetivo aqui. Isso pode ser, eu posso falar de oleodutos, né? Eu posso falar de sistemas de abastecimento de água, né? Para que a água chegue na nossa casa, ele passa por diversas estações elevatórias, né? Estações que transportam fluidos, por sistemas de bombeamento. Quando o fluido, né, utilizado, o esgoto, ele sai da nossa residência também, ele passa por um conjunto de tubulações e sistemas de bombeamento até chegar na estação de tratamento de esgoto. Então, a gente vai tratar diversos fluidos em diversos estados, seja no estado líquido, seja no estado gasoso. Quando a gente trabalha dentro do escoamento interno, com condicionamento de ar de casas ou de edifícios, também estaremos tratando dessa vertente dentro da mecânica dos fluidos, que é o escoamento interno de fluido viscoso. E a gente pode trabalhar com diferentes geometrias. Uma coisa que é bem importante é a gente lembrar que quando esse fluido escoa, é gerada uma tensão. Estou ainda fazendo uma revisão, viu, gente? Uma revisão zona introduzindo o conteúdo. E lá na primeira unidade, quando se falou de lei de Newton da viscosidade, né, para um fluido newtoniano, que é a maioria dos fluidos que a gente vai trabalhar aqui, a gente falou dessa tensão. Né? Quando o fluido escoa, quando o fluido ele se deforma, é gerada uma tensão de cisalhamento. Né? Essa tensão aí ela vai ser para um fluido newtoniano proporcional ao seu gradiente de velocidade, dV/dy, né, onde existe a constante de proporcionalidade, que é a viscosidade dinâmica. Então, a gente traz essa importante lei, né, esse importante postulado de Newton, de que a tensão é igual à viscosidade vezes o gradiente de velocidade, para que a gente compreenda como é que esse fluido escoa internamente. Então, a gente traz isso também da primeira unidade. Tem uma coisa também bem interessante, que eu espero que vocês lembrem do número de Reynolds. Lembram do número de Reynolds? O que vocês não lembrarem também, não se preocupe, que a gente vai reforçar no decorrer. Não lembrar que eu diga, não tiver tão fresco, a gente vai puxar de lá, porque vocês já viram. Já viram falar do número de Reynolds, né? Reynolds classificou o escoamento como laminar turbulento. Lembram disso? Reynolds classificou o escoamento como laminar turbulento. Reynolds é um número adimensional. Então, a gente vai precisar também, a gente vai seguir falando aqui do número de Reynolds. Por quê? Quando a gente vai analisar um escoamento interno, a primeira coisa que a gente vai fazer é quantificar e verificar se o regime é laminar ou turbulento. O escoamento ele pode ocorrer de forma laminar, transiente ou turbulenta. E aí, se o número de Reynolds der abaixo de 2.100, 2.300, que é uma margem de erro aí, eu costumo dizer abaixo de 2.000, o escoamento ele é laminar. Se ele ocorre acima de 4.000, o escoamento é turbulento. E a primeira coisa que a gente vai fazer, o escoamento é interno, fluido viscoso, vamos logo classificar e ver se ele é laminar ou turbulento. E aí, né, chega aí o nosso querido Reynolds, é calculado em função aí da massa específica, da velocidade de escoamento do fluido,
do diâmetro do conduto e da viscosidade dinâmica. Se o escoamento ocorre em camadas, de forma organizada, a gente diz que o escoamento é laminar, né? Geralmente, fluidos mais viscosos, escoando a baixas ou médias velocidades, vai resultar no escoamento laminar, um escoamento ordenado daquelas partículas. E por que é importante a gente saber se o escoamento é laminar ou turbulento? Porque se ele for laminar, a gente vai ter uma solução analítica direta, né? Eu posso dizer que os cálculos, quando a gente tem um regime laminar, eles são muito mais fáceis de realizar, de serem realizados, porque a gente parte de uma solução analítica direta. Diferente quando a gente tem um escoamento turbulento. Muito obrigada, Ítalo. Obrigada, meu querido, obrigada. Já passa a lista de presença. Vou só terminar essa revisãozinha aqui e passar a lista de presença, certo? Muito obrigada. Ítalo vai ser o meu assistente aqui para me lembrar. Eu preciso sempre lembrar, gente, até eu me acostumar com esses horários de aula da manhã. Vou só fechar aqui essa parte e já passo a lista de presença, mas a gente segue. É até 10h30, gente? É até 10h35, perfeito. Vi aqui que o Ítalo colocou. Ítalo, você foi um anjo agora. E quando o escoamento ocorre de forma turbulenta, não é possível essa solução analítica direta, né? E o que é o escoamento turbulento? O escoamento turbulento é um movimento caótico, um movimento aleatório das partículas, geralmente fluidos que escoam a grande velocidade, né, e apresentam baixa viscosidade. Reynolds ele fez uma relação da força de inércia com as forças viscosas. Então, se eu tenho um fluido de baixa viscosidade escoando a alta velocidade, o meu número de Reynolds vai ser alto, né? E esse movimento das partículas tende a ser rotacional, aleatório, né, com várias velocidades de flutuabilidade. Isso torna uma solução impossível, uma solução analítica direta. Mas já adianto para vocês que é muito mais comum os altos números de Reynolds dentro do nosso universo, do universo da ciência, da engenharia, do escoamento interno, é muito mais comum a gente encontrar regimes turbulentos do que laminares, né? E a gente precisa trazer soluções aí que não são analiticamente diretas para resolver os problemas onde a gente tem altos números de Reynolds. Revisãozinha aí. Uma coisa também bem importante é que quando eu falar daqui para frente sobre diâmetro, né, diâmetro de um conduto circular, né, passando pelo centro de um ponto ao outro, é muito mais fácil da gente pensar no diâmetro de um conduto circular. Mas qualquer geometria apresenta diâmetro hidráulico. Então, toda vez que eu falar diâmetro a partir de agora, a gente precisa ter em mente que a gente vai trabalhar com diâmetro hidráulico de qualquer geometria, seja ele retangular, quadrado, triângulo, né? Mas o que é esse diâmetro hidráulico? O diâmetro hidráulico é 4 vezes o raio hidráulico. E o raio hidráulico, por sua vez, é a área daquela seção, dividido pelo perímetro onde o fluido está em contato com a superfície, com a parede do conduto. Então, toda geometria, observem aqui, que elas apresentam um diâmetro hidráulico. O diâmetro hidráulico do círculo, o próprio diâmetro, né, de um lado ao outro passando pelo centro. Se for de um quadrado, é o lado. Se for de um retângulo, é 2 vezes AB dividido por A mais B. Se for de um triângulo, A raiz de 3 dividido por 3, e assim por diante. Não vamos trabalhar com canal aberto. Já adianto também que as geometrias mais utilizadas é o círculo, aqui o quadrado ou o retângulo. Então, a gente tem acesso a essas fórmulas para calcular o diâmetro, e
toda vez que eu falar diâmetro agora, leia-se diâmetro hidráulico, por exemplo, aqui no número de Reynolds, né, que é velocidade vezes massa específica vezes o diâmetro hidráulico dividido pela viscosidade. Ainda dentro da nossa revisão. Se alguém tiver alguma dúvida, gente, não hesitem, podem colocar no chat, né, ou abrir o microfone também. Mas até agora está tudo bem, tudo tranquilo. Penso que sim, professora. Eu estou aqui assistindo a senhora e tomando um cafezinho. Daqui a pouco eu tenho prova, então. Oh, coisa Meu boa! Deus. Estou Coisa assimilando, boa mas não tomando um estou cafezinho. totalmente captando. Mas vamos para frente, vai dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. Vai sim. Só para a gente terminar a nossa revisão, tá? E aí eu vou também finalizar nossa aula de hoje e seguimos na aula de terça-feira. Uma coisa também, já que a gente vai falar de escoamento interno, né? A gente vai falar de bomba, a gente vai continuar usando a nossa equação geral de energia, né? Aquelas considerações feitas por Bernoulli. Não se preocupem que isso aqui a gente vai ver de forma mais profunda, mas é só para dizer para vocês que lá na segunda unidade, quando a gente falava da equação da energia, a gente falava de perda. O fluido, ele perde energia quando ele se movimenta de um ponto para o outro. E a gente vai aqui nessa terceira unidade quantificar essas perdas para saber o quanto que a minha bomba, que é a nossa máquina de fluxo, precisa adicionar de energia para que esse fluido escoe internamente de um ponto para o outro. Tá? Então, na programação da aula, óbvio que a gente já começaria também o nosso conteúdo desse conteúdo dentro do conteúdo da terceira unidade, mas como a gente precisou hoje dessa nossa conversa, né, deixar tudo muito bem redondinho, eu vou parar a nossa aula aqui, tá? Dessa revisão, fazendo a revisão de tudo que a gente vai trazer das outras unidades para esse nosso conteúdo. Na aula de terça-feira a gente segue, né? A gente vai falar da análise quantitativa e qualitativa do escoamento e tenho certeza que vai dar tudo certo. Acho que a gente ficou muito bem alinhado, muito bem redonda a nossa conversa. Eu quero abraçar e tranquilizar vocês de que toda a metodologia adotada pela professora Camila, ela vai seguir aqui, né, acontecendo. Peço que vocês fiquem tranquilos, né? O objetivo é tranquilizar também vocês, então se tranquilizem, o nosso contato, o nosso diálogo também, ele é muito aberto. Se alguém quiser também fazer alguma sugestão, fique à vontade, mas o objetivo aqui é que a gente conclua com êxito o nosso semestre. Todas as datas já estão disponíveis. Como eu disse a vocês, eu trabalho com a lista de presença, então todo assim, faltando 10, 15 minutinhos para o final da aula, eu vou passar essa lista de presença para vocês. Peço que vocês assinem, né? Se teve algum colega que porventura caiu a internet, né, e voltou, então faça com que chegue até eles também. E essa é a nossa lista de presença. Quero agradecer imensamente a todos pela presença. Não esqueçam dos valendos. Como eu disse, esse valendo é um presente, é sempre bom fazer. E na aula da semana que vem, todo mundo com lápis, papel, calculadora, que a gente vai, de verdade, aqui já adiantar o nosso conteúdo ao máximo dessa terceira unidade. Tranquilo, gente? Sim, professora. Já comecem a assinar a lista. Se eu começar agora, tá faltando o quê? Uns 15 minutos aí para o final da aula. Se eu começar agora, a gente vai acabar tendo que parar na metade do início do conteúdo. Então, eu prefiro que a gente comece de forma mais consistente na nossa próxima aula. Tudo bem? Tranquilo? Pronto, Ítalo. E obrigada aí por lembrar. Sim, professora, eu estava respondendo a lista de presença e acabei desconcentrando.
Para quem tem aula aí, boa aula. Para quem tem aula ainda nos horários da manhã. Não esqueçam de assinar a lista de presença. E obrigada pela presença aí de todos, gente. Essa aula eu já vou disponibilizar para vocês lá no SIGA, tá? Eu ainda não tinha colocado ela. Obrigada, Arinaldo. Um bom dia para você também. Ainda não tinha colocado ela, vou até parar nossa gravação aqui, mas eu vou colocar essa aula já já lá no SIGA.